Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Então Como tá estão as coisas bom. por aí? Tá tudo bem, já tem um pessoalzinho entrando, algumas Ah, legal. mamães. Nossa equipe já tá entrando. Vamos esperar um pouquinho, doutora, só pra gente esperar entrar mais um pouquinho de pessoal, que aí a gente dá início, Tá bom. combinado? Combinado. Aqui Então é a tá bom. Fini, que acabou de entrar agora também. Acabei de ver. Provavelmente está assistindo a gente. Sua xará, Ariane. Me achará a nossa equipe completa, o time todo junto, certo? Acho que já dá para entrar, certo? Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Boa Ariane, noite. sócia mantenedora das unidades escolares JM. Essa é a doutora Maíra Teles. A doutora Maíra faz parte do grupo da Clínica Asas, certo? Ela é fonoaudióloga e especialista em voz. A clínica já é um pouco conhecida, já faz parte da nossa família aí, por conta da minha xará, Ariane, certo? Então, alguns papais e mamães já conhecem parte do quadro de vocês, certo? Hoje, então, a doutora vai abordar um assunto bem interessante e curioso, né? Que é a importância da música no desenvolvimento da fala e audição dos nossos pequenos, correto, doutora? Isso mesmo. A gente vai falar sobre os benefícios da música na fala e no desenvolvimento da audição também da criança. Que Então, legal. a gente não Então, sabe como a música é poderosa, né? exato, é verdade. Então, como a gente foi desenvolvendo no decorrer das semanas que passaram, a doutora vai iniciar abordando alguns assuntos para vocês. Conforme vocês forem tendo dúvida, pode mandando as mensagens que a gente vai respondendo. A live é curtinha, tem uma duração aí de no máximo 1 hora. Caso a gente não consiga atender todas as respostas e as expectativas de vocês, a gente vai mandar o contato e o cartãozinho, que assim que der, você vai responder todas as respostas, certo, doutora? Certinho. Quero Então fazer vamos aqui lá. com vocês como se fosse um bate-papo mesmo, tá? É, Bacana. queria aproveitar para me apresentar. Obrigada, você já me apresentou, né, Ariane? Eu sou a Isso. Maíra, eu sou fonoaudióloga. Eu comecei a me interessar por essa área de voz e pela fonoaudiologia porque eu sempre fui uma pessoa muito musical. Eu gosto muito de cantar, sempre gostei muito. E na época que eu iniciei a fazer fonoaudiologia, eu fazia conservatório de música. Então foi uma área assim que eu sempre gostei bastante, sempre me identifiquei muito. Então não tem uma sessão que eu não cante com os pacientes, que eu não inclua música nas atividades. Então eu acho que acaba deixando a sessão assim mais leve. Então eu fiz especialização em voz, fiz uma pausa, nesse tempo eu tive uma filha, que é a Marina, hoje tem 4 anos, também ama música. E hoje em dia eu faço curso de vocal coach, que eu gosto bastante também. Aqui em casa a gente também é bastante musical, viu, doutora? É, Como tô, grande maioria já sabe, a gente tem o Bernardo aqui, 1 aninho e 1 mês, e o Bernardo acabou desenvolvendo isso também. E a gente ouve muita música, a gente sempre liga música para cozinhar, para fazer alguma coisa, e ele tá sempre de olho, ele gesticula, faz movimentos. O Bernardo é uma criança bem musical, a gente percebe isso nele. ai, é tão gostoso, né? Acho que Isso, quando a gente percebe que eles gostam assim, é aí que a gente tem que estimular mais e mais. E aí isso exato. ajuda muito na comunicação da criança, no desenvolvimento dela de fala. E eu vou até falar isso um pouco mais para frente da live para vocês entenderem quais habilidades que a gente podem ser trabalhadas com as músicas. Bacana. E pensando nos benefícios, antes de eu falar sobre música, eu queria falar um pouco como é que funciona a nossa audição. Ouvir é um processo muito complexo, né? A gente não sabe, mas ouvir é um processo super complexo e a nossa audição é um canal muito poderoso de comunicação. Então, se a gente não ouve, dificilmente a gente vai reconhecer aquele som e a gente vai conseguir se comunicar. Então, o nosso ouvido, ele é responsável por captar sons, ondas sonoras, sinais de fala. E ele que vai levar isso para o nervo auditivo, para o cérebro, e ele vai fazer o reconhecimento desses sons. Então, desde que a gente nasce, o nosso ouvido ele está formado. A única diferença
é que a gente não tem uma maturação para isso, a gente não tem uma maturidade para reconhecer certos sons. Então, o nosso ouvido ele é dividido em três partes, que é a orelha externa, onde a gente capta a onda sonora, a orelha média, onde acontece a equalização da pressão desse som. Então, normalmente a gente está descendo a serra, né? A gente está indo para a praia, tem aquela sensação de, nossa, meu ouvido tampou. Alguém tem um chiclete, tem como, vamos bocejar, tá tampando muito meu ouvido. Então, essa já chega à orelha média. Aí tem a nossa orelha interna. A nossa orelha interna tem a cóclea e tem o labirinto, que é responsável pelo nosso equilíbrio. Então, esse som que chega na cóclea, ele é a parte principal, porque é lá que vai passar pelo nervo auditivo e vai mandar essa mensagem para o cérebro, que o cérebro vai tentar reconhecer que som que é esse. Então, aí que a gente vai formando, por isso que a gente fala que a parte principal das crianças para reconhecer esses sons é de 1 a 3 anos, mais ou menos, que é quando a gente está reconhecendo certos sons, né? Então, quando a gente tem uma privação desses sons, mais para frente a criança vai ter várias habilidades que podem ser alteradas. Não sei, provavelmente, acho que você, Ariane, deve conhecer alguma criança que teve otite ou que tem, algum pai Sim, que essa deve é estar uma assistindo. dúvida. Essa é uma dúvida que os pais têm bastante, né? Se a otite pode impactar na audição, no desenvolvimento da fala da criança quando ela tem muita otite quando é bebê, né? Isso é O seu uma filho já dúvida chegou a ter algum frequente. problema? Seu filho já chegou a ter algum problema de audição? Não, o Não. Bernardo ainda não. Pelo menos Tá. isso. Ele já teve Graças a Deus. algumas dificuldades aí, que a gente teve alguns sustos, mas a otite ele nunca teve, graças a Deus. Eu tenho muito cuidado no banho, nessa questão toda, porque eu tenho muito medo. Ah, sim, é bom se preocupar mesmo. A gente nunca sabe, né? E às vezes é uma É, coisa muito silenciosa também, que a nossa tuba auditiva, ela é muito próxima do canal também da nossa garganta, então é muito comum, às vezes, as crianças terem otite e os pais não perceberem também. Então, tem sim, vários sinais que a criança pode dar, mas às vezes pode ser que ninguém nem perceba. Então, a criança ela pode começar a sentir coceira, então pode surgir um líquido. Então, quando a gente chama de otite de repetição, é quando a criança tem otite mais de 3 vezes no ano. Então, quando ela tem essa otite mais de 3 vezes no ano, é como se ela tivesse tido uma perda auditiva temporária. Então, nesse ouvido, ele está em formação de reconhecer esses sons. Quantos sons será que ela foi privada nesse momento que ela está adquirindo a linguagem, né? Que ela está começando a se comunicar. Então, quantos sons ela pode ter se privado? sim. E eu até queria dar um exemplo de uma criança que eu atendo aqui no consultório. Inclusive, a gente atende essa criança mais de uma vez na semana, porque a mãe descobriu que ela teve várias otites de repetição. E ele está com 3, quase 4 anos e fala muito pouco. Então, ela descobriu tardiamente, né, que essa criança teve otite. E que o pediatra comentou, olha, essa criança ela teve uma certa privação auditiva. Então é como se ela Sim. estivesse conhecendo vários sons agora. Então, só que isso tem jeito, né? Porque quanto mais a gente estimula, mais rápido essa criança vai falar. Só que pensar que uma criança que ficou tanto tempo sem falar, às vezes a mãe fica super preocupada, né? Eu imagino você que deve Sim. ficar preocupada. A minha com 1 ano, eu já ficava super preocupada que falar É. com 1 ano. Eu sempre Então, achei que o um Bernardo ia cuidado falar muito rápido grande. e ele continua no mamar e papar só. É desesperador. A minha fez 1 ano, eu pensei, nossa, com 1 ano ela vai andar no aniversário dela. Por isso ela vai vestir tal roupa, vai colocar tal sapato e não andou com 1 ano, andou com 1 ano e 1 mês. Nós e nossas Então, e para frustrações falar, maternas. e aí para falar gera uma ansiedade também. Então vai Sim. chegando 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e aí vai gerando aquela certa preocupação da mãe, né? Nossa, será que tem alguma coisa errada com meu filho? Será que tá tudo bem? Eu levo em certos pediatras e o pediatra fala que eu tenho que esperar até 4 anos. Então, Existe uma idade ideal quando eles começam realmente a desenvolver 1 ano e 3, 1 ano e 2, ou para isso também não tem regra, doutora? Como que funciona? a gente fala que não tem muita regra, né?
A partir do momento que você começou a perceber que seu filho está um pouco mais atrasado, né? Com 1 ano e meio ele já não está falando algumas palavras, eu acho que já é legal você levar para um especialista, né? Levar para um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, para poder confirmar tudo isso. O fonoaudiólogo ele pode te encaminhar para outros profissionais também, para você pelo menos tirar aquela preocupação e aquela carga que toda mãe já tem, né? E Uhum. outras pessoas ficam, nossa, mas não fala ainda, né? O que será? Só que tem E muita criança também que já tem 1 ano e pouquinho, só que elas têm uma certa intenção comunicativa, só que elas ainda não se comunicam. elas não conseguem Então, conectar, né? Fazer essa sim, conexão da. sim, E aí, a televisão, ela pode auxiliar nesse desenvolvimento da fala ou não, doutora? com certeza, pode sim, ajuda Pode. bastante. Tá, bacana. Depende também dos canais que vocês assistem, né? Mas assim, Aham. lógico que ajuda bastante. A gente faz aquela temporada, né? Na nossa televisão parece que só passa desenho depois que a gente tem filhos. Eu não Exato, lembro a aqui em última vez casa que eu tive aqui em casa somos da geração do Mundo Bita, mas o bom do Mundo Bita é que o Mundo Bita é um desenho musical, ele canta, assim. né? E ele é super Uhum. educativo. O Mundo Bita veio para salvar, também não chega a ser algo tão prejudicial, porque é gostoso de ouvir, mas quando você ouve muito, você fica muito cansado. Sim, fica cansativo mesmo, eu imagino. Em certos desenhos eu começo a ter pavor, assim, eu falo, como é que você gosta disso? Vamos tirar um pouco desse canal. Assim, mas a televisão ela é boa até certo limite, né? Igual a criança ficar no celular, tem horas que não tem como a gente também evitar que eles fiquem no celular, até porque eles veem a gente usando, né? E a gente também está numa nova época, então eu acho que deixar um pouco é legal, mas o tempo todo não, porque é legal que eles também treinem outras tarefas, né? Colocar para ouvir música, fazer um desenho, outras coisas. Entendi. E entrando nesse assunto da música, da musicalização, instrumentos, como a gente, por exemplo, o Bernardo, ele gosta muito de batuque, então a lata, com algumas coisas. Isso também auxilia? Como que funciona? Sim. Então, sobre a música, a gente costuma falar que quanto mais instrumentos as crianças conhecem, melhor é. Porque ele vai ter uma gama de associações aí que ele vai estar fazendo. Então é muito importante que você tenha, mesmo que não seja instrumentos de verdade que você tem em casa, seja instrumentos infantis mesmo, é importante que essa criança tenha um certo contato com vários tipos de música, que ele Uhum, reconheça certos sons e de repente você até descubra que seu filho tem uma certa aptidão assim para música, sabe? É legal uhum, porque a música ela também ajuda você a focar mais, ter habilidades auditivas, habilidades de atenção de mais focado mesmo. Então, para certas matérias vão ajudar mais, principalmente quando estiver na escola. E aí entendi. eu também separei aqui algumas coisas para falar sobre a comunicação da criança. Certo. Então, a criança ela começa a comunicação, né, com a criança e com a mãe, já começa a partir do momento que a mãe descobriu que está grávida. Descobriu que está grávida, você já está conversando com a sua barriga. Exato. Não tem nem E eles dúvida. entendem, Tá né? conversando. A gente cria essa conexão. Sim. Tem até um estudo que eles mostram que tem é comprovado cientificamente que as crianças elas têm memória afetiva. Então, por isso que muitas vezes aquelas músicas que você coloca, muitas vezes para a criança ouvir na barriga, elas conseguem reconhecer quando elas nascem. E tem várias reações diferentes, né? Então é super interessante que elas já está reconhecendo a voz da mãe dali da barriga, né? Nesse sentido da música, como eu disse no começo, o Bernardo é realmente uma criança muito musical e a gente costuma escutar dois gêneros musicais aqui em casa, que é pagode e sertanejo. E ele Sim. realmente identifica e gosta, pula, Ai, que gesticula. bonitinho. Eu, eu fico pensando, realmente ele foi completamente influenciado, desde a barriga da mãe dele. Sim, com certeza. Já pega o gosto dos pais, né? A É, gente que acaba indicando aquilo que eles vão gostar, né, futuramente. verdade. Então, e aí pensando sobre essa parte de comunicação da criança, quando a criança nasce,
o único jeito que ela tem para se comunicar com a gente é através do choro. Então, a gente acaba dando um significado para o choro da criança. Então é engraçado. Começa a chorar, alguém já fala: ai, você quer que eu te ajudo? Não, ele está chorando porque está com fome. Então, tá chorando porque está com sono. Então a gente já consegue entender nosso filho já através do choro. Então a Uhum. gente já começa a entender tipo, através do olhar, do choro, aquele choro que é de dengo. A gente já sabe. Eu acho que até tem mães que devem estar se identificando com o que eu tô falando agora. Porque, não, é só uma cólica, é um chorinho de Vai nada, passar. né? Vai passar. E aí, com 6 meses, mais ou menos, eles começam a balbuciar algumas coisas. Que é quando eles começam a achar engraçado qualquer som que você faz. Acho que essa é a fase mais gostosa que tem. É quando você começa a dizer... E eles dão risada, e eles imitam você. Então, essa fase eu acho muito gostosa. Eu falo e vem a imagem na minha cabeça de como era quando eu tinha a minha pequenininha. Dá Uhum. vontade ainda desse momento, quando ainda era toda fofinha, sabe? É muito gostoso essa parte que eles estão conhecendo sons. A gente até chama isso de jogo vocal, porque eles estão aprendendo a brincar com os sons que eles fazem. Tudo é novidade. E aí, mais ou menos entre 1 ano, mais ou menos, já começa aquelas palavras, pequenas palavras, né? Palavras que eles ouvem muito. Não, não. Então, eles já começam a imitar a gente. Então, começa a surgir algumas onomatopeias, né? Cocó, piu-piu, au-au. Então, começa a surgir pequenas palavrinhas aí das crianças. E aí, com mais ou menos 2 anos de idade, a gente percebe aquele boom nas palavras. A gente fala, nossa, de repente meu filho tá falando tanto, tá até cantando uma música, eu tô impressionada. Que é aí que entra a parte da escola. Porque nessa fase, entre 1 ano e meio, 2 anos, as crianças já estão na escola e esse ambiente facilita muito para as crianças. Então é muito importante ela estar no ambiente novo, ela está com crianças, está com as professoras, ela está num ambiente que ela está sendo estimulada. Então ela não está só em casa com as mesmas pessoas, ela está tendo vários estímulos na escola. Então a escola ela é uma parte principal nessa fase, porque é a fase que ela desenvolve muito mais rápido. Então a primeira conversa que você tem com as mães é: nossa, coloquei na escolinha, gente começou a falar, nossa, muito, começou a falar demais. Você deve ouvir muito isso, talvez Muito. na porta da escola, E né? existe essa relação, talvez, da fala, quando entra na escola, da criança se identificar porque o colega fala a mesma língua que ele se... Existe isso ou não? Isso é uma besteira. Eu acho que existe sim, eles acabam fazendo associações, né? Tanto que às Isso. vezes chega em casa, às vezes quer imitar algum amiguinho que fala errado. Aí Ai, fulano fala assim, aí você vê também tá falando assim para imitar um amiguinho. Então, fala mais e também começa a imitar. Eu acho que um acaba influenciando o outro, assim. Eu acho que ao mesmo tempo que existe é bom, essa às vezes é influência. ruim quando eles querem imitar alguma palavra errada que o amiguinho tá falando, mas eu acho que ajuda bastante esse contato que eles têm um com o outro. Entendi. Uma dúvida também que a gente ouve com bastante frequência lá na escola, quando as mães falam que o meu filho fala gritando, ele fala sempre gritando. Eu não tenho o hábito de falar gritando na minha casa, mas ele fala gritando. Ele tá com alguma dificuldade? Será que ele tem problema na audição? Como que eu faço para identificar se ele teve alguma perda auditiva? Tá. Aí pode ter várias possibilidades do que pode estar acontecendo, né? Ou ele está tendo algum exemplo de alguma pessoa que ele está se identificando, algum programa que ele está assistindo que pode estar influenciando ele falar desse jeito, falar muito alto. Ou pode ser da família, alguém que fala muito alto também. Pode ser alguém que ele está se espelhando, né? Ou então pode ser algum problema auditivo também, que acaba fazendo a gente falar um pouco mais alto do que a gente deveria. Então, pode ser várias coisas. O importante é investigar.
levar numa fono e perguntar, olha, meu filho está falando muito alto, a primeira coisa que faz é encaminhar para um otorrinolaringologista, ele vai fazer um exame de audiometria completo, e aí, identificando isso, a gente tentar fazer um trabalho de mudar o hábito dessa criança. Uhum, Porque falar alto é um hábito ruim, né? uhum. Então, tem algumas crianças que eu chego com essa queixa. Tenho amigas minhas que comentam: nossa, minha filha fala alto demais. E ela falou até de um programa que ela assiste, que se eu não me engano, acho que é do Felipe Neto ou do Lucas Neto. Ela assiste e esse menino fala gritando, tudo ela fala gritando. Então, eles são muito influenciáveis com aquilo que eles assistem. É engraçado que às vezes eu estou falando alguma coisa com a minha filha, ela fala alguma coisa que eu falo, de onde você tirou isso? Ah, tal personagem falou isso, fala assim. Então, às vezes a gente acha que a fala da criança é uma coisa que ela está imitando de outra. Então, isso é muito Entendi, comum de acontecer. entendi. Então, para ajudar a mãe identificar essa questão, se ele está falando muito alto porque ele está se espelhando em alguma coisa, ou se é porque ele talvez esteja com alguma dificuldade na audição, o recomendado mesmo é passar pelo um otorrino de primeira, assim, é isso? Sim, o recomendado é passar, procurar um otorrino e o otorrino vai fazer essa avaliação e para saber o que está acontecendo com essa criança, né? Uhum, E de repente também passar com a fonoaudióloga para ela também conseguir avaliar o que está acontecendo para tentar ajudar essa mãe. bacana. Mas é basicamente isso. E aí, depois dessa fase que essa criança já está na escola, com os 3 anos ela já começa a falar frases maiores, e aí com 4, 5 anos ela já fala como se fosse um mini adulto. Exato. Isso é muito engraçado, porque você olha para a criança e você fala, é um anão. Essa criança é um anão. Porque fala super bem, fala, manda em você, te corrige, Se sabe? comunica, já tem isso também, né? Desde pequeno, aquela questão da comunicação e liderança com a própria Sim, voz, né? já começa a se identificar, a se espelhar. A minha filha, ela manda, ela desmanda. Parece que eu tô falando, às vezes, com um mini adulto de verdade, assim. Chega a ser engraçado certas crianças, o jeito que elas se comunicam, o jeito que elas usam a fala e a voz delas. Elas parece que já têm a opinião delas. E isso é muito interessante de ver esse repertório, né? E ver que elas se espelham e que nós somos os exemplos delas, né? Exato. Por isso que tem que tomar muito cuidado, né? Com o que a gente fala, mesmo que bem Muito. baixinho. Como eles não têm muitas preocupações, eles lembram de tudo muito rápido, né? Eles têm muita facilidade para guardar todas as informações que a gente passa. Então é engraçado que Sim. você fala uma coisa que você não queria que seu filho repetisse, é essa palavra que ele vai repetir várias e várias vezes. Às vezes você fala, ai, que saco. Aí você vai ouvir, ai, que saco, várias e várias vezes. Você fala, mas que horas que eu falei isso? E a criança, em algum momento, ela ouviu e ela vai continuar repetindo. E com o Então tempo é eles vão falar pra gente, mas você fala. Por que eu não posso falar? sim, é bem assim mesmo. E aí, chegando na parte da música, Uhum. a música, ela é algo que atrai todas as idades, né? E é algo que atrai muito as crianças. Então, eu inclusive tive essa ideia com a Ariane de falar sobre música. Primeiro que eu gosto muito de música e segundo que eu acho que as crianças também gostam muito quando tem música na terapia. E acaba, não sei, eu acho que acaba sendo de um jeito diferente. Não parece que eles estão indo para terapia, parece que eles estão indo brincar. Criança gosta de aprender brincando, né? Com toda Então, certeza. eles vão entrar aqui e vão falar tchau, não quero nunca mais ir na fono, porque então a gente tenta fazer de um jeito que seja gostoso, que ela aprenda de uma maneira mais descontraída. Então, pensar que a música ela trabalha diversas habilidades na criança, né? E ela consegue ajudar a aumentar o vocabulário da criança, ela consegue ajudar em diversas habilidades que talvez fazendo coisas mais focadas a gente não pensaria em tanta coisa que a música trabalha junto. Então eu separei aqui algumas coisas
que eu até anotei para não esquecer, É, né? Bom. sobre quais habilidades que a música ajuda. Então, nas habilidades de rima, ela ajuda bastante, porque tem muitas palavras com sons parecidos, palavras que começam com o mesmo som, palavras que terminam com o mesmo som. Então, a criança ela acaba fazendo várias associações, porque a música ela tem muita rima. Então, é muito importante você colocar a criança em contato com essas músicas. Que você vai perceber que o vocabulário dela vai aumentar, que ela vai ter mais facilidade para se comunicar. E sem contar que ela vai começar a trabalhar os dois hemisférios, né? O hemisfério esquerdo e o direito, né? Que um trabalha fala, outro trabalha música. Mas assim, ao mesmo tempo, ela vai acabar trabalhando a criança como um todo. Então é bem importante. E como você comentou, que eu achei legal, Ariane, que você ouve com o Bernardo pagode e sertanejo, né? É. Mas eu achei muito legal, porque É porque uma hora a gente cansa de ouvir o Bita, então a gente dá uma. Principalmente nessa quarentena. Chega uma hora que o meu marido fala pra mim: pelo amor de Deus, a gente tem que dar uma variada, vamos ouvir outra coisa. então, é aí que eu queria chegar. A gente entra no universo das crianças o tempo todo. A gente sabe praticamente todas as aberturas musicais de todos os desenhos. Quantas vezes a gente ouve, a gente decora aquelas músicas que ficam igual chiclete na cabeça da gente. E a gente, as músicas que eu separei aqui, não que eu separei, mas as músicas que eu acredito que as crianças precisam ouvir são também o gosto musical dos pais. É muito importante colocar elas com diversos ritmos. E colocar ela para conhecer o seu ritmo musical é muito importante. Então, até esses dias eu estava atendendo um paciente, né? E eu costumo fazer algumas perguntas para conhecer mais os pacientes, os pais. E uma pergunta que eu fiz para a mãe: o paciente tem 3 anos. Qual que é o desenho preferido, o brinquedo preferido? Tem alguma música preferida? Ah, ele gosta muito de Isa, Dona de Mim. Uma criança de 3 anos gosta de Isa, Dona de Mim. É na hora, eu não precisei falar nada. Eu já pensei, é o gosto da mãe. E aí foi o que eu pensei, bom, realmente, as crianças gostam daquilo que a gente ouve, né? Também. A gente É, entra no nosso universo. elas acabam entrando também, né? Eu brinco muito, eu já brincava antes, falava, né? Porque as crianças realmente chegam na escola cantando as músicas que elas ouvem no carro, né? No carro Sim. da mamãe e do papai. E a gente tem alguns pequeninos problemas com algumas músicas, né? Aí cantam as músicas lá na escola e a gente fala, essa música não. Mas no carro da minha mãe toca. E a gente fala, olha, no carro da mamãe pode, mas aqui na escola não pode cantar. Eu sempre brinquei e falei, esse vai ser o meu filho, antes mesmo de eu engravidar. Porque o meu filho vai ouvir muita música, porque eu gosto, porque eu sou muito musical. O Pedro também, eu falei, esse vai ser o meu filho. Vai chegar aqui cantando a música que não pode, eu vou ter que falar para ele, só pode no meu carro. Aqui na escola a gente não pode, porque eles pedem, né? As crianças pedem muito as músicas pra gente. E a gente fica insistindo nas músicas do Palavra Cantada, as músicas do Bita, músicas infantis para tocar no ambiente escolar. De um tempo para cá, a gente vem se rendendo e acaba colocando, tipo, uma música da Isa, Dona de Mim. Não tem problema, e eles adoram, eles se sentem como se eles fossem mais importantes ouvindo uma Tem como se música. fossem mais adultos, né? Exato. A minha até brinca, mãe, quando eu fizer 5, eu vou ser adulta? Posso ouvir músicas de adulto? Então, eu ouço muitas músicas e quando eu gosto muito de uma música também, eu ouço ela várias e várias vezes. E esses dias eu tava deixando pra tocar na cozinha, assim. Aí ela falou assim: Isso, deixa nessa música que eu amo essa música, mãe. Essa música quem gosta sou eu. Então é muito engraçado como eles acabam pegando todo o nosso gosto, né? É engraçado e ao mesmo tempo eu acho muito positivo, assim. Acho muito bacana que ela goste das mesmas coisas que eu e acredito que você deve gostar muito, que o quanto seu filho deve parecer com vocês, né? É. Ele é nosso mini em todos os sentidos. Então, isso é muito bom.
Quando, por exemplo, outro assunto que entra até um pouquinho na minha questão, não que eu acredite que ele esteja atrasado, porque o Bernardo não anda e não fala, mas ele também só tem 1 ano e 1 mês, vai fazer 1 ano e 2 daqui a pouquinho, a Ah, gente tem sim. que segurar as nossas ansiedades. Mas em qual momento exato a mãe pode identificar que o filho está com um atraso no desenvolvimento da fala? Realmente assim, olha, o meu filho tem 2 anos e ele só fala, só forma pequenas sílabas. Tá. Quando exatamente a mãe tem que se preocupar com isso? Então, eu acho que com 2 anos já é um momento necessário para ela começar a se preocupar e já procurar a ajuda do fonoaudiólogo, procurar investigar melhor o que está acontecendo, porque como é esperado que a criança fale entre 1 ano, algumas pequenas palavras, até 2 anos fale um pouco mais de palavras, até porque com 2 anos ela está falando pequenas palavras ainda, né? Ela ainda fala poucos sons ainda. Então, acho que com 2 anos já é um momento ideal para você levar para um fonoaudiólogo para investigar melhor. Entendi. Outra é que agora eu entrei no mesmo ritmo. Outra dúvida que tem uma influência muito grande também é a questão da criança gaguejar. Quando a criança. A gente tem muito lá na escola. O meu filho sempre falou super bem, mas com 4, 5 anos eu tô percebendo que ele tá começando a gaguejar. Foi um assunto muito recente que a gente teve na unidade do Nova Petrópolis no final do ano passado. É, que sempre falou, desenvolveu a fala muito rápido, desde pequenininha, e aí com 4, 5 anos começou esse processo de gaguejar, ou depois que já estava falando muito bem, ou quando começa a falar, como que é essa questão da gagueira, né? Nem sei se essa é a palavra correta. Sim. A gente fala que é como se fosse uma disfluência, né? E o mais importante, acho que com 4 anos você já começar a identificar que pode ter alguma coisa estranha, né, com essa criança. Acho que é importante você já começar a investigar a partir dessa idade. Pode ser também emocional, pode ser várias coisas, só que assim, a gente só consegue identificar mesmo numa avaliação com esse paciente. Porque a gagueira ela está relacionada direto com a transmissão do seu cérebro. Quando se a criança pode ser porque ela está pensando muito rápido e ela não consegue acompanhar, como que funciona? Então, depende. Há algumas crianças que eu atendi que tinham disfluência, eu percebi assim um grande nível de ansiedade. Então, toda vez que estava muito ansiosa, tinha uma certa disfluência. Então, acho que varia muito de criança para criança. Então, essa ter aquele pensamento muito mais rápido do que ela gostaria de falar, isso como você acabou de me dizer, né? Ela Uhum. pensar muito rápido e na hora dela se expressar por conta dessa ansiedade, ela acabar gerando essa disfluência. Entendi. Chegou uma perguntinha aqui, falando a respeito de se existe a possibilidade da criança não desenvolver a fala por preguiça ou falta de estímulo, ou isso é considerado um atraso? Existe essa questão da preguiça ou falta de estímulo no desenvolvimento da fala? Preguiça, eu acredito que não. Eu acredito que algumas crianças elas têm uma certa limitação. Então, às vezes as crianças elas têm uma certa limitação em algumas coisas, né? Mas por preguiça, eu acredito que não. Mas o estímulo faz muita diferença também na criança. Você tem, a gente comenta, né? Você está em casa com a criança, é importante que você converse o tempo todo, coloque música, esteja sempre em contato com a criança, né? Não só falar o tempo todo, mas fazer o contato visual, ter outras habilidades que você demonstre que você está presente ali com a criança, porque quantos pais que às vezes está ali com a criança, mas está no celular, a criança está assistindo um desenho, você não está assistindo junto, você está no celular, você está prestando atenção em outra coisa. Então, você percebe que às vezes a criança está ali, mas o adulto ele não está tão presente, né? Então, do mesmo jeito que Uhum. às vezes a gente está
almoçando, a gente está conversando com alguém, a gente percebe que a pessoa não está presente, ela está com o pensamento em outro lugar. E a criança, ela sente isso. Então, é importante você estar estimulando e demonstrando que comunicar é divertido, que se comunicar é gostoso, que ela vai ganhar benefícios com isso, que ela vai ganhar o que ela quer, que ela se comunicando, ela vai conseguir coisas que ela não conseguiria se ela não falasse. É porque É, a gente porque. estimula para que ela peça as coisas pra gente, né? É, não, Que ela tenha autonomia. exato, você falando agora, comentando sobre isso, vem até aquela questão da criança que ela é um pouco mais tímida mesmo, que ela já é um Sim. pouco mais retraída e já tem essa dificuldade, não de se comunicar. Ela se comunica super bem, ela sabe falar, mas ela tem essa questão da timidez, por exemplo, com uma pronova que chegou na escola, com um amiguinho novo que chegou. E essa questão da retração e da timidez também, né? Então, o estímulo seria bacana, né? Sim. Tem muitas pessoas, muitas crianças que a gente já percebe que já são tímidas desde criança, né? Então, essas crianças elas acabam sendo estimuladas da mesma forma. E às vezes ela até pode se comunicar, só que ela se comunica às vezes no momento certo, ela se comunica num outro momento e talvez ela não seja aquela criança tão falante, mas ela vai se comunicar. E às vezes, mesmo ela não falando tanto, você percebe a intenção de que ela quer se comunicar. Ela já aponta, você pergunta alguma coisa para ela, você percebe que ela te entende. Você fala: olha, pega a meia que está em cima da cama. Ela pega, ela consegue entender a ordem simples. Ou seja, ela está te entendendo. Se ela está te entendendo, ela está compreendendo, ela também pode se comunicar. Só que às vezes ela quer se comunicar como é que a gente fala, né? Na hora dela. Igual tem aquelas pessoas que elas têm a necessidade de falar o tempo todo, tem outras que não têm tanta necessidade de falar tanto e o tempo todo. Então varia Entendi. muito de criança para criança. Bom, e outra coisa que eu queria falar também sobre música, que eu lembrei agora, eu queria comentar com você, é que é importante a gente colocar músicas para as crianças que elas se movimentem. Então, na escola, a gente vê muito isso, né? Ai, mãe, a Pro hoje colocou a música do Tchutchucão, ou colocou a música da Xuxa da Estátua, colocou umas músicas, mãe, olha, dança assim, olha que legal. Então, é muito importante essas músicas que as crianças elas se movimentem, porque ela acaba trabalhando a consciência corporal da criança, a coordenação motora, então, ela não vai estar trabalhando só habilidade auditiva, vai trabalhar o tato, vai trabalhar, a música vai trabalhar a criança como um todo. Então, é importante ela ter essas músicas que ela possa se movimentar. E aqui até separei algumas que com certeza vocês devem colocar na escola, ou coloca em casa, não sei, que é palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo, peixe é. Aquelas músicas que toda criança chega cantando em casa, né? Sim, com certeza. E trabalham um todo, né? Como você acabou de falar Trabalho mesmo, né? todo. Aquela que você pergunta, onde que é o nariz, onde que é a cabeça? Então, eu já vi a criança cantando cabeça, ombro, joelho e pé. Então, são Uhum. músicas que a gente usa muito e que é muito importante para você já perceber ali se seu filho já tem uma certa coordenação motora, se ele tem dificuldade, se não tem. Ele vai ter a consciência do próprio corpo. Então, isso é Uhum. bem legal. Eu acho interessante quando eu estou atendendo alguém e a mãe manda um vídeo. Olha meu filho dançando essa música. Olha que legal. Então, é legal você ter um feedback, né? Ver É, que as mães, elas estão percebendo essas coisas nos filhos. E eu falo bastante para as mães também que a gente também tem que perceber nos nossos filhos, que a gente costuma perceber isso só nos adultos, mas perceber também a nossa comunicação não verbal, perceber isso também na criança. Que uma criança que ela não faz tanto contato visual, vai ser difícil também ela se comunicar com você. Então é super importante você fazer bastante contato visual com seu filho, trazer ela para perto de você. Se você perceber que ela não está fazendo tanto contato visual, pegar algum brinquedo que ela gosta e levar na altura do seu olho, sabe? Olha que brinquedo legal que a mamãe trouxe, olha aquele brinquedo. Então,
você está falando comigo, você está tendo uma linguagem receptiva, você está recebendo as informações que eu estou te passando. Então, tem várias habilidades por trás que a gente tem que trabalhar com a criança também antes dela se comunicar. Então, ela tem que conseguir te observar, tem que fazer esse contato visual, ela tem que estar interessada em falar com você, tem que ter um assunto interessante para ela, tem que ter algum jogo que ela gosta muito, ou uma música que ela se identifica, que ela gosta. Acho que isso é super importante, assim, para a gente trazer a Veio, atenção deles, senão eles viajam, assim. eles acabam se dispersando muito, né? Veio uma pergunta muito interessante agora, da Jéssica, mãe da Muito Paola. legal. Falando que a Paola fala algumas palavras já e que de repente ela fala algumas palavras inventadas, sem sentido. E se é Tá. normal, porque a Paola já tem 2 anos, né? Já completou 2 anos. Se esse inventar a palavra é para chamar atenção, é porque ela tá nessa formação e acha que o que ela falou pode ser uma palavra que pode vir a ser entendida por nós? Como que funciona? Tá. Isso é super normal, as crianças costumam fazer isso mesmo. Elas fazem isso até por brincadeira, porque elas estão conhecendo algumas palavras e elas acham engraçado, mas na verdade isso é muito comum acontecer. A gente vê muito isso no consultório, as crianças falarem palavras que não têm sentido, mas que você percebe que elas estão querendo criar, assim como a gente elas querem imitar, às vezes, a gente falando, né? Então, elas querem falar essas palavras que elas não conhecem, mas não tem nada de errado. Isso é super comum de acontecer. É como se ela fosse muito criativa e estivesse E incentivando a existir uma nova palavra no nosso vocabulário. como se fosse isso mesmo. Ela está usando a criatividade dela para formular, olha, essas são as minhas ideias. Então, É você bem. percebe que não só na fala, mas às vezes eu percebo assim, com algumas crianças, olha só o que eu vou escrever. E aí pega um papel e começa a imitar você, né? Começa Uhum. e você, olha o que eu escrevi, lê. Não está escrito nada. Tá um monte de rabisco. Aí eu falo, nossa, aí eu começo a fingir que eu tô lendo. Não, não tá escrito isso. Ah, então lê você para mim. E É aí, bem então, bacana. o que eu estou falando aqui é isso. Então, é uma coisa assim, parece que é uma linguagem da criança que ela está inventando e ela está criando algo para dizer: olha, eu também sei me comunicar como você, eu também sei escrever como você. Então, acho que é uma maneira dela mostrar para gente o quanto ela também sabe como nós, né? Eu falo muito isso como mãe agora, principalmente. A gente entender alguns sinais, não só na questão da fala, né? Em tudo, que eles também têm as vontades, para a gente quebrar aqueles paradigmas de que só pode aquilo que lá atrás era permitido. Então, eles também. Então, Sim. eu vejo isso como um desenvolvimento bem bacana. Tipo, ela criou uma palavra e ela quer que essa palavra seja inserida no vocabulário, que é esse mesmo Sim. esquema da leitura aí que você disse, né? Da escrita, que Sim. ela falou, olha, eu escrevi o que você estava escrevendo. Eu acho isso bem bacana. Sim. Surgiu também uma outra pergunta aqui, falando sobre a Sim. relação da fala com a alimentação. Não comer alimentos em pedaços mais sólidos pode desenvolver alguma questão com relação à fala? Como que é relacionado isso? Tá. Isso pode acontecer sim, só que não é uma regra. Então é aquela. É clichê eu falar isso de novo, mas varia muito de criança para criança. Para isso a gente tem que fazer investigar melhor para saber o que está acontecendo, para ver qual é essa relação que ela está fazendo com o alimento, né? Por que ela está tendo certa seletividade alimentar, né? O que está acontecendo para ela não. Ah, antes comia, agora não come, ou então não quer comer de jeito nenhum. Então, é muito complexo tentar identificar isso numa criança. Pode ter a ver, como também pode não ter nada a ver. Não, mas eu acho que a questão é, se ela não come a comida em pedaços e come mais líquida, se isso pode atrapalhar o desenvolvimento da fala dela. Ah, sim, entendi. Olha, pode atrapalhar sim, com certeza. Porque a gente
faz avaliação da criança, não só de linguagem, né? A gente avalia quais são todas as palavras que estão alteradas, os fonemas alterados, e a gente avalia a mastigação no consultório e a gente pergunta muito para os pais qual alimento que seu filho costuma comer. Ele costuma comer alimentos com pedaços, alimentos mais duros, ou ele come alimentos muito moles? Então, a nossa língua, ela é um músculo. E eu brinco que a gente faz ginástica, né? Mesmo jeito que você faz ginástica para o corpo, a gente também tem que fazer para a língua. Então, se você comer alimentos muito moles, a tendência é sua língua não ter força e nem coordenação. Teve um caso de um paciente que eu atendi, que ele teve algum problema e ele teve algum problema físico, né? E ele teve que se alimentar durante um ano só de comida líquida. Então, ele perdeu completamente a força da língua. Então, ele não conseguia nem. Ele tinha muita dificuldade para falar algumas coisas. Além dele ter lentidão para falar, ele tinha dificuldade para falar alguns fonemas, porque não tinha força. Então, a gente percebe isso em alguns pacientes que não comem alimentos duros, ou então que a mãe corta muito pequenininho o alimento. Então, é importante que a criança ela tenha alguns pedaços um pouco maiores para ela comer, sabe? Para ela mastigar, porque ela vai estar exercitando esse músculo dela, né? Então, Esse quanto processo é mais, importante também, né? esse processo é É. super importante. Né? Eu sou Então, super a favor, sempre falei muito sobre isso, sobre a questão da alimentação sólida e depois que o Bernardo nasceu, eu comecei a pegar muito no pé das meninas do berçário, porque eles têm sim, essa lá, os bebês principalmente, de o mais fácil, né? A sopa, o líquido é mais fácil, né? E sim. coincidentemente, eu que pego tanto nesse pé, o Bernardo se alimentava muito mal, eu tinha muitas dificuldades com a alimentação dele, e eu fui descobrir que o meu filho não gostava de sopa. Ele gostava de Nossa, comida. Fui descobrir isso na que quarentena, que bom. ele só. Ele gosta de comida, pedaços. A Sim, sopa ah, ele que não maravilha, gosta. né? Exato, então ele não gostava mesmo. Acho que eu mesma criei isso nele e ele tinha muita dificuldade na papa. E ele se alimentava mal na papa. Quando ele começou a comer que eu comecei a dar comida para ele, ele começou a se alimentar melhor. Tem uma Que bom mãezinha que aqui, foi o porque contrário, né? foi exatamente o contrário. Que a gente vai, nosso tempo tá acabando aí. É a Cléria, a Tá. mãe do Gui. Ele tem 1 ano e 7 meses e ela falou que ela percebe que ele tenta falar e que não sai nada, sai só um babá e que ele tem o costume de apontar para as coisas e fazer o som de Se ela deve procurar uma fono. 1 ano e 7 meses. Isso. Tá. Essa E tá fase com a já. gente, é só uma observação. Ele tá com a gente desde bebezinho, desde os 5, Tá. 6 meses, e tem uma irmãzinha mais velha. Tá. Então, nessa faixa que a gente fala, né, de 1 ano, de 12 a 15 meses mais ou menos, já é esperado que a criança fale pequenas palavras. Então, se ele já está com 1 ano e 7 meses, já está falando pequenas palavras, a gente já espera que com 1 ano e 7 meses ele tenha um repertório um pouco maior. Então, é importante levar na fono para fazer essa avaliação, para ver o que está acontecendo. Mas, como ela falou que ele já aponta, já dá para perceber que ele está tentando se comunicar, porque tem criança que chega aqui e não aponta ainda. Então, a gente acaba trabalhando até ensinando a criança a apontar. Então, já dá para perceber que ele já está querendo se comunicar, mas pode ter alguma coisa aí que falta algo mais. Pode estar Entendi. faltando algum outro estímulo, ou pode ser que precisa passar num otorrinolaringologista. Não sei, pode ser. Essa questão, por exemplo, é que já se passaram 90 dias aí, né? Que nós estamos na quarentena Sim, e estamos em casa. Desse processo, eu costumo falar muito isso também. O Bernardo entrou na quarentena no momento que ele mais precisava da escola, que era esse sim. momento de desenvolvimento e tudo mais. Ele foi um bebê que começou novinho com a gente, tudo, e aí, quando estava nesse tempo aí de 1 ano e 2 e 1 ano e 3, entrou na quarentena e, querendo ou não, acaba. A nossa rotina não é como a rotina da escola. Isso também pode Sim. afetar, esse momento dessa quarentena pode prejudicar nesse desenvolvimento? Porque tem uma outra mãezinha que acabou de perguntar: um bebê de 1 ano e 8 meses deve falar quantas palavras? É meio complicado também, né? Tipo,
Existe uma regra para isso? Então, mais ou menos com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, isso que você falou? É Isso. esperado que essa criança fale mais um repertório de mais ou menos umas 100 palavras. Ah, Então, se existe essa essa criança, conta? a gente tem um certo número para essas crianças. Então, Eu não com sabia. 2 anos, a gente já espera, vai, umas 200 palavras, com 1 ano e 8 meses já 100 palavras, um pouco mais, né? Com 2 anos ela já dá um salto, né? Já meio que dobra esses estímulos. Então já tem Nossa, uma certa eu que trabalho com tantos números não sabia que tinha essa regra da... de uma quantas média, assim. palavras. Na Eu verdade, vivendo e não é uma aprendendo, média, né? né? Na verdade, é uma Uma média. Tem criança, expectativa. é uma expectativa, mais ou menos, uma média de estudo, sim, que com 1 ano, algumas palavras, sim. E tem crianças que com 2 anos, acho que deu uma travada. E tem crianças Travando um que pouquinho. falam, tava, né? Tava carregando. E Uhum. com 2 anos já é esperado que elas falem em média 200 palavras. Tá. Só porque o nosso tempo tá acabando, a gente tem mais 8 minutinhos aí. Foi muito bom saber disso, porque eu não sabia. Porque eu sou muito sossegada também para isso. Eu falo, isso também você não tá falando, tá bom. É, só para entender essa questão que eu falei um pouquinho antes também. Você acha que essa questão de ter entrado na quarentena, no desenvolvimento Ah, desses sim. bebês entre 1 ano e 3 meses para completar 2 anos, nesse intervalo, que querendo ou não já se passaram 3 meses, né? Pode ter pode ter prejudicado eles nesse desenvolvimento? Olha, eu acredito que acaba atrapalhando sim, porque eles não estão tendo o mesmo estímulo que eles estavam tendo antes, né? A gente acho que a maioria das crianças está tendo aula online, só que também muitos pais também estão trabalhando online, né? E eu acho que depende muito de como que está sendo esses estudos em casa, o jeito que os pais têm acompanhado, o jeito que têm feito atividade, se tem ajudado, se tem ficado em cima, porque uns estão super preocupados e estão fazendo o máximo das atividades que a escola manda, outros estão super sobrecarregados com o trabalho e não estão conseguindo dar toda a atenção, não tem família perto para ajudar. Então, eu acredito que essa falta de acompanhamento acaba atrapalhando muito e a escola, É. querendo ou não, faz muita falta, né? A Nesse gente, período fica bem complicado mesmo, principalmente com um sim, bebê, né? Que eles ainda até 2 anos são considerados bebês, né? E eles requerem muita atenção e tudo mais. E esse estímulo, ele deve ser constante, né? E quando a gente acaba estando em casa, fazendo home office, fazendo as tarefas de casa e tendo que cuidar deles, fica bem complicada essa situação aí. As coisas, o acaba cerco ficando fecha. super puxado. Porque você não consegue trabalhar direito, você não consegue dar atenção direito para o seu filho que está fazendo atividade da escola. Você acaba que parece que não consegue fazer nada direito, porque fica muitas tarefas acumuladas. E não sei, acho que toda mãe não tem só os filhos nem só as aulas para cuidar. Ela tem comida para fazer, ela tem roupa para lavar, ela tem roupa para guardar. Então, é muita coisa que fica para a mãe, né? É. Então, acho que as mulheres acabam sendo muito sobrecarregadas nessa fase. E acaba que atrapalha mesmo nessa pandemia o que está acontecendo. O filho, às vezes, acaba ficando um pouco mais atrasado do que o esperado. Mas eu acho Mas, que a gente está fazendo o possível para se adaptar online, né? mas nada que a gente também não consiga recuperar depois, né? A gente tem bastante tempo Sim, aí para também. Eu tenho falado muito com isso. Eles são muito certeza. pequenos ainda e a gente tem um tempo aí. É claro que a gente tem que se preocupar, por exemplo, tá com 1 ano e 7 meses Sim, e não tá falando, nem, não tá formando palavras, como você disse que a expectativa sim, é de 100 palavras e eu fiquei meio aterrorizada. Falei, como é que o sim. Bernardo vai aprender 100 palavras em 6 meses? Não sei, porque ele ainda não Então, fala. tem palavras até 2 anos. Então, até 2 anos você pode esperar que ele fale sem palavras. Então, ele está no caminho ainda.
A mãe já ficando doida aqui, né? Mas acho que daqui a pouquinho a gente vai cair, doutora. Tá bom. Foi muito legal, foi muito bom esse bate-papo. Acabei aí nos 45 do segundo tempo me surpreendendo, porque eu realmente não sabia. Desculpa a minha surpresa, mas. E a Imagina. minha ignorância também, né? Às vezes eu sou tão desesperada em algumas questões e em outras eu sou mais desencanada. E esse da fala, como eu falo muito, eu sou muito comunicativa, eu fico, não deposito tantas expectativas no Bernardo, que eu acho que pode ser que ele vai falar realmente bem, porque tem uma mãe tagarela. Ah, pelo que você É, tem todo falando, com certeza ele vai pegar seu exemplo. fala! Ele Mas vai eu saber porque não gostaria. fala. Exato. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua dedicação, agradecer a minha xará Ariane aí por essa parceria, por vocês juntas terem elaborado toda essa live, se dedicado a isso, tá? Eu que Sem agradeço. palavras, Foi tá? muito gostoso E que participar eu da vou. live. Gostei das perguntas, gostei da sua interação, da interação dos Uhum, pais. E bacana. caso algum pai, né, alguém tenha alguma dúvida, pode mandar para a gente, pode mandar no Instagram da clínica, né, que é asas, E as arroba, meninas. underline, fit. Caso vocês E as tenham alguma meninas vão dúvida, é só mandar disponibilizar, por lá. né? O cartãozinho virtual que a gente elaborou, né, para poder disponibilizar no Sim, WhatsApp. Acho que a Ari vai claro, mandar, e aí a gente já sim, manda ela vai amanhã mandar. para vocês terem o contato da clínica. São várias profissionais, tem todo um amparato aí, né? E aí elas disponibilizam o contato e qualquer dúvida pode entrar em contato diretamente com vocês ou mandar para as meninas no canal, no nosso canal de WhatsApp, que de cada unidade está aos cuidados de uma das meninas da coordenação, elas estão se revezando. Pode mandar para mim também no meu WhatsApp, que eu repasso. E esperamos que a gente possa realizar mais uma live com vocês, com alguém da clínica, para Com nesse certeza, vamos momento sim. ir auxiliando e juntas a gente conseguir auxiliar todas as mamães aí com todas as dúvidas que elas têm no decorrer aí, certo? Com certeza, pode deixar. Foi muito Então, gostoso participar da live. então Obrigada. tá bom. Obrigada, beijo. Um beijo, Tchau. obrigada. Tchau.